seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Bem-vindos, então. Estamos aqui em mais um culto especial da sexta-feira, das 7 semanas, que o senhor falou. Lembrando que vai ter diplomação semana que vem. E como eu estava comentando aqui antes de entrar no ar para algumas pessoas, mas Deus operou bastante já durante o dia, grandes operações de Deus, grandes manifestações do poder de Deus, detalhes de pessoas que foram curadas em outras reuniões, pessoas que estão representando outras também, o copo com água, cada bênção que chega daqui e do Brasil todo, pessoas com câncer, dando testemunho, um homem contava que ele orava pelo amigo dele, aí quando o amigo dele encontrou, como é que você está? Estou bem, você sabe que eu estou orando por você? Por isso que você está bem. E ele estava bem mesmo, uma intercessão muito grande. Aqui eu recebi testemunhos, essa foi da reunião da tarde. A dona Leonilda do Rio Grande do Sul, bico de papagaio e outros problemas na coluna. Risco de ficar de cadeira de roda. Orou, refez os exames e está totalmente curada. Glória a Deus. Marinólia, Mato Grosso, ela diz 20 anos, problema no joelho, usou a água e foi curada. Ricarda Lemes, Ricarda, você está aqui, se alguém digitou errado, desculpa. Santa Catarina, dor de cabeça todos os dias por 3 anos, usou a água, curada também. A Leda do Rio de Janeiro, dor no tornozelo e nervosa, após a oração está calma e sem nenhuma dor. Glória Rodrigues pelo YouTube, pediu oração para Amanda e ela está se recuperando, não falo o que é. Letícia Monteiro também, filho, conseguiu emprego após a oração. Maria de Luz de Cuiabá, dor de cabeça muito forte, passou após a oração. Luciana Gomes fez campanha da água e foi liberada da ansiedade e nervosismo. Há muita gente com crise de ansiedade, crise de pânico e Deus abençoando. Vamos para a Bíblia Sagrada, Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 35, versículo 8, o caminho santo. Não tem outro jeito, amigo, é esse caminho só. Isaías capítulo 35, o versículo é o 8. Ele diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Atenção, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Não existe outro caminho. Jesus falou em João 14,6, que todo mundo aqui conhece. O quê? Lembra comigo? Disse Jesus, eu sou o. Sempre gosto de lembrar que não é uma vogal ali, é o artigo definido. Não tem outro caminho. Jesus está sendo claro, eu sou o. O caminho, a verdade e a vida. Sempre precede o artigo, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem jeito. Se você quer realmente, Jesus é o caminho, não tem outro caminho. E esse caminho, como ele falou, é santo. O Salomão advertiu que há caminho que parece direito. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olhando com os nossos olhos, não estamos vendo nem nada de errado. Mas se ele não está de acordo com a palavra, ele não é certo. Muita gente faz isso. Hoje eu dei uma mensagem sobre o batismo nas águas. Tem gente que acha que pode, entenda bem, ser salvo sem o batismo. Pastor, mas alguém pode ser? Pode. Alguém que aceitou Jesus e antes do batismo morre. Que nem o ladrão na cruz. Eu contei do avô dos meus filhos, né, meu sogro. Ele era um homem, foi militar. Ele chegou até aquele sargento antigo, chegou a suboficial, e quando vai para a reserva, ele é promovido. Então, chamava ele de Tenente Augusto, ele foi subtenente. E ele era um homem muito rígido, né? E envelheceu como todo mundo envelhece, perdeu a visão. Com 92 anos, ele era cego, perdeu antes a visão. Mas era muito religioso, apesar de tomar as pingas todas, 6 horas era a reza dele, entenda bem, tinha lá as imagens, e eu sabia que a situação dele estava difícil. Estava aí o pastor Leandro, 1989.
Cheguei e preguei para ele, então falei o plano da salvação. O senhor aceita Jesus? Ele disse, aceito. Não, mas não adianta aceitar Jesus, foi muito duro, fui bem, não é duro, fui bem claro para ele. Não adianta o senhor aceitar Jesus e continuar rezando 6 horas. Bem claro. Não adianta o senhor aceitar Jesus e continuar com as suas imagens. O senhor tem que aceitar Jesus porque só ele salva. Ele deu o plano da salvação, ele aceitou e disse, não, mas eu quero mesmo. Bem, isso foi no sábado de 1989. Na segunda-feira ele foi para o hospital. Foi para o hospital e não voltou. Mas quando ele foi para o hospital, ele falou para a filha mais velha, olha, eu estou indo, fez assim, estou indo embora. Vocês aceitem Jesus, porque eu já aceitei. Ele não foi batizado, mas foi salvo. Mas por que eu falei? Porque tem gente que insiste que... Não. Nós temos que cumprir o que a Bíblia diz. Vamos para aqui, para o livro de Mateus, depois eu vou voltar aqui. Caminho da salvação, não tem outro não, meu irmão. Mateus capítulo 3, versículo 13. Eu não dei nos cultos dominicanos, dei em outros horários. Capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Por quê? Jesus não tinha pecado. Sempre falamos que no batismo é o sepultamento de quem? Do velho homem. Mas Jesus não tinha pecado. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, mas nasceu da Virgem Maria. Ele teve que nascer como homem, porque como homem ele foi à cruz por nós. Mas para se cumprir a justiça e para dar o quê? O modelo que nós temos que seguir. Jesus é o padrão. Nós temos que olhar para isso. Em João capítulo 13, versículo 15, ele diz assim, porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Então é necessário a pessoa passar pelo batismo das águas. Primeira coisa. Depois que ele foi batizado, diz assim, versículo 15, ainda em Mateus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Mas tem gente que sempre quer representar com a pomba. Tudo bem, não sou contra não, mas calma, é como pomba descendo sobre ele. Uma vez eu estava aqui na Júlio Mesquita, antes da igreja chegar aqui no 791, ela foi no 1035, na Praça Júlio Mesquita. E um dia eu estou pregando, entrou uma pomba, não sei se alguém estava nesse culto, alguém daqui estava nesse culto. Entrou uma pomba e veio querer pousar assim perto de mim, eu fiz assim, e a irmã, pastor Jaime, não faça isso, que pode ser o Espírito Santo. Ele disse, passa a pomba encardida aqui. Essa pomba encardida aqui nunca vai ser o Espírito Santo, irmão. Mas não era, o animal que entrou, coitadinho, o bichinho entrou, que estava aberta a porta, ali tinha, e ele acabou entrando. Aí depois deixou a porta aberta, a pombinha foi embora sozinha. Mas tem gente que vai, e poderia ficar uma coisa mística. Eu poderia ir naquele, olha pessoal, o Espírito de Deus está nos visitando agora, olha essa pomba aqui. Irmão, vou brincar com a salvação? Brincar com as coisas espirituais? Não, eu falei, não, irmão, não é. Eu estou ligado com Deus, eu sei o que estava acontecendo ali. Mas a mensagem é, nós precisamos do Espírito Santo. Primeiro que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos nascidos de novo pelo Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se apresentou aos discípulos. Está lá em João capítulo 20, versículo 22. Diz assim, 22. Ele diz assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o quê? O Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo, não é o batismo com o Espírito Santo. É o novo nascimento. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Isso é recriados nele. Vem depois, no Pentecoste, lá em Atos 2, é o batismo com o Espírito Santo, que ele é evidenciado com falar em línguas estranhas, que todos nós precisamos de se receber. O missionário contou semana passada, não sei se você estava nesse culto, e me alegrou um pouco, porque eu também passei por essa meninice, por essa criancice. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, que eu vi os jovens lá, quando eu cheguei na igreja, que eram batizados, eles falavam em línguas estranhas. Eu ficava assim, aleluia, 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 mas não falava nada. Eu queria como que enrolar a língua ali. E não, depois eu fui batizado realmente com o Espírito Santo.
Porque não tem esse negócio de aprender a falar em línguas estranhas, não tem. Quando alguém fala isso, irmão, entenda bem, ser batizado com o Espírito, tem que ensinar, não existe. Eu falei, eu não tenho no domínio assim, um segundo idioma, mas falo um pouco espanhol, porque eu viajo às vezes para algum lugar. Aí eu estou aqui, eu estou acá predicando a palavra de Deus para os hermanos brasileiros, né? Então, se eu orar em espanhol, ou citar alguma palavra em espanhol, não é uma língua estranha, porque eu conheço algumas palavras, como inglês, uma palavra ou outra. Mas vamos que eu falo com uma vez, eu estava orando e uma família estava lá fora de indiano. Eu falei assim, mas o pastor já me fala em ti? E a pessoa, não, porque ele está falando no nosso idioma, quer dizer, era por inspiração. Como o missionário pregou uma vez, estava orando, e ele orou em polonês. E uma senhora me perguntou, o missionário fala polonês? Que eu sei, ele aprendeu russo. E polonês não, porque ele estava falando e falando claramente, orando em polonês. É um dom do Espírito Santo. Mas por que eu estou falando isso? Que nós precisamos. Não tem outro caminho. Você precisa ser batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo. Terceira coisa que ele diz para nós aqui. E eis que uma voz dos céus, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. Terceira coisa, você é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo e passa a ouvir a palavra de Deus. Porque você passou a ser ovelha, e ovelha ouve quem? A voz do seu pastor. Então, enquanto a pessoa não nasce de novo, enquanto a pessoa não tem esse novo nascimento, ela não ouve a voz de Deus. Por quê? Porque parece loucura. Lembra do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Então, amigo, se você não é batizado nas águas, você está perdendo tempo. Você tem o seu jeito. Não, mas eu tenho. Não tem outro caminho. Jesus foi claro, eu sou o caminho. E esse caminho é santo. E a santidade, eu tenho, isso aí você já ouviu bastante. A santidade não é um instituto, vamos dizer assim, enigmático. Não, é uma coisa clara. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não tem outro jeito. Você quer ir para o céu? Você tem que aceitar Jesus. Você tem que reconhecer que ele morreu pelos seus pecados. Tem gente que nós sentimos, tem gente altruísta que faz muito bem para a sociedade, para a humanidade, mas que não vai para o céu. Que é isso, pastor Gêmeo? Verdade. A caridade é muito boa, deve ser praticada pelos filhos de Deus, mas ela não vai te levar para o céu. Se eu te ofender, desculpe, mas eu tenho que te dar a palavra. Não existe outro jeito. Ele está claro, vamos voltar para o Isaías. O caminho é santo, é o caminho da obediência. Ele diz para nós aqui. E ali haverá um alto caminho, o caminho se chamará santo. O imundo não passará por ele. Não é apenas o diabo, é também a pessoa que não nasceu, porque nós já nascemos separados de Deus. Temos o tempo, como estou dando criança aqui, tem um tempo da inocência, mas tem a hora que você aceita a palavra, recebe, você tem o direito de dizer sim ou não, você precisa de entender isso. O imundo não passará, até mesmo aquele que aceitou Jesus, mas ele não continua no caminho santo, ele vai se perder. O imundo não está, ele está na igreja, mas não está no caminho. Não fique escandalizado com o que eu vou falar, ele está no púlpito, mas não está no caminho. Se ele está com imundícia na sua vida, ele não está no caminho. No passado, o imundo era separado. Uzias foi um homem de Deus, andou na presença de Deus, mas no final ele deixou seu coração se exaltar. Aí ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Ele foi repreendido por um profeta chamado Azarias. Ele não gostou, ficou indignado. A lepra entrou no seu corpo. Sabe o que aconteceu? Ele foi excluído, sendo rei, excluído da casa do Senhor, e o seu filho Jotão passou a administrar tudo, que ele não podia entrar, mesmo sendo rei, mesmo sendo pastor da igreja. Está na imundícia, você não vai entrar, irmão. O caminho é santo, você tem que tomar uma decisão. Pedro ensinou para a igreja de Cristo, 1 de Pedro 1,15. Esse você conhece bastante. 1 de Pedro 1,15. Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. Vai vender, vai comprar o que for. Não entra mentira, não entra engano, porque você não vai entrar.
Você pode, o que eu te falei, ter o carro que for, mas não vai andar. O caminho é santo. Você não vai chegar lá e vai dentro, vai se perder. Então, em toda a nossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem quer andar com Deus tem que andar com santidade. Não só para você morar no céu, mas para você ter a proteção divina, porque o imundo não passará pelo caminho santo. Se ele não está passando, ele está em outro caminho. Fora do caminho está o ladrão para roubar, matar e destruir. Fica essa palavra, daqui a pouco tem mais. Amém? Vamos aproveitar que o Fernando Lima está por aqui, pessoal. Cadê ele? Que esse homem anda mais do que notícia ruim. Vai para tudo quanto é lugar, está aqui, daqui a pouco está não sei aonde, está não sei mais aonde. Um dia desse ele estava em São Paulo, depois estava em Goiás, depois estava lá no Rio Grande do Norte. Você vê como é que ele fez uma escalada aí rápido. Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz, graças a Deus. Nós vamos cantar. O CD Minhas Canções, a Voz de Melhores, que é o volume 4. Deus deu uma canção para o missionário, fala fuja do pecado. Vamos ficar de pé, pessoal, vamos cantar com o Fernando. Qual fuja mesmo? É esse então. Então vai lá. Todo mundo preparado? É para cima, hein? Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Na sua perdição. Então, fuja do pecado. Fuja de tudo que é errado. Fuja, não seja envergonhado. Fuja para não ser condenado. A mulher alvoraceira anda como uma desesperada. Quem a ela der bobeira vai entrar numa furada. Seguirá no do matadouro como ovelha que foi marcada. E o dia do juízo final perceberá que pegou a estrada errada. Fuja do pecado. Fuja de tudo que é errado. Fuja, não seja envergonhado. Fuja para não ser condenado. Fuja do pecado. Fuja de tudo que é errado. Fuja, não seja envergonhado. Fuja para não ser condenado. Levante a mão assim, ó. Pra ir pro céu, cuide-se pra não cair. A queda sempre traz a imensa vergonha. E o sofrimento nunca deixa de existir. Sem santidade, irmão, você fica por aqui. Quando o diabo se alegra com a vaidade, fuja, irmão, ele é
o oposto da felicidade. Joga na palma. Fuja, 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 fuja do pecado. Fuja, fuja, fuja de tudo que é errado. Fuja, 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 não seja envergonhado. Fuja, fuja, fuja para não ser condenado. Fuja, 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 fuja do pecado. Fuja, fuja, fuja de tudo que é errado. Fuja, 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 não seja envergonhado. Fuja, fuja, fuja para não ser condenado. Fuja, fuja, fuja para não ser condenado. Fuja, fuja, fuja para não ser condenado. Amém. Pode sentar. Não ser envergonhado no dia do arrebatamento. Já pensou, irmão? Se chegar aqui não tem ninguém. Tem uma meia dúzia aí que talvez voltou correndo. Não, você vai ficar envergonhado. Mas também envergonhado na hora da oração. Você ora e Deus não pode atender. Vamos voltar aqui no entendimento que estamos continuando. Então nós vimos isso aqui importante. Aí nós vamos ver um caso conhecido em Josué capítulo 3. O Josué recebeu a direção dada por Deus, da santidade. Josué 3, entenda? Versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmão, isso é para mim e para você também. Você quer que Deus faça maravilha? Todo propósito, eu vou me santificar. Eu vou consagrar minha vida ao Senhor, vou colocar minha casa em ordem, vou me examinar. Fernando falou: quando sair de casa, veja como está se vestindo. Não é só a roupa, não, né? Ô pregador, quando você subir no púlpito, veja como você está se vestindo. Mas não é só a roupa, não. Entende? É também como é que ele está se comportando, suas vestes espirituais, como é que as pessoas estão te vendo dentro de casa. Eu digo que o pessoal antigo dizia assim: rapaz, ele é um santo na igreja, mas é um capeta em casa. Ele é um santo na igreja, mas nos negócios ele é um satanás. Não, irmão, você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver, sempre. Porque se você quer ver Deus fazendo maravilha, Ele está dizendo. Aí nós vamos lá para Hebreus 12, 14. 12, 14. Que ele vai falar mais ainda para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ele diz assim: segui a paz com todos, ensinamento para outro dia, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, ninguém não tem exceção. Pastor, não vai ver o Senhor. Você vai orar e cadê Deus? Deus não se manifesta. Você ora, não sente que Deus está presente. Entenda, é a ausência de Deus. Eu tenho explicado o medo, você está assustado. Medo é a ausência de Deus, porque o profeta Isaías, que estávamos lendo, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando você está andando, você não teme. Pode aparecer o diabo de chifre na mão, sai daqui, ô derrotado. Eu sou o diabo, o problema é seu, cai fora. Você está ali ligado com Deus. Anda com Deus, ele está dizendo, senão você não verá o Senhor. Andar com Deus quando? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Isso é muito forte você ouvir isso aqui. Deus está dizendo, vamos voltar para o Josué, porque ele falou isso para o Josué. Quando ele chamou o Josué, ele falou isso para o Josué, capítulo 1, né? E isso é muito forte que ele vai dizer para nós. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Passa este Jordão, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Desculpe repetir, tá? Mas veja que ele falou: passa o Jordão, passa pelas águas do batismo. Sábado, depois do culto das 2 horas, tem aula do batismo. Desculpe, não seja turrão, irmão. Obedeça a Deus. Você tem que passar pelas águas do batismo. Tem algum impedimento? Na aula eles vão tirar dúvidas, porque é verdade. A pessoa às vezes chega aqui, podendo que seja o caso de alguém, 2º, 3º casamento. Mas Deus não leva em conta o tempo, tá ignorando. Você é nova criatura, você está pronto para ir para frente. Tem que ouvir, tem gente que acha que tem impedimento, você vê, não é. Você tem que conversar, então participar. Passa o Jordão. Mas vamos que eu tenho que ir à frente. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como disse a Moisés, desde este deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande do mar, para o pôr do sol será o vosso tempo. Atenção, ninguém se susterá diante de ti.
todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés foi santo, irmão. Todos os dias da vida dele. Quando Moisés ficou agitado lá e tudo, ele recebeu a punição, mas não perdeu a comunhão com Deus. Tanto que, no Monte da Transfiguração, quem aparece lá? Moisés, mostrando para nós que ele não perdeu, porque tem erro que a pessoa comete, mas que não fará ele perder a salvação, faz ele perder bênçãos. Às vezes um descontrole emocional, que foi o caso do Moisés. A irritabilidade dele, o descontrole dele, quando ele disse, rebeldes, e o Moisés era chamado o homem mais manso. Esse homem mais manso, teve um dia que chutou o pau da barraca. Irmão. Manso também, de vez em quando, perde controle, irmão. Você é nervoso? Não, naquele dia a pessoa estava nervosa, estava agitada, né? Naquele dia. E ele fez isso aí. Mas aí ele perdeu, porque ele perdeu que ele não entrou, ele perdeu a bênção. Então pode, o descontrole emocional faz você perder, às vezes, um negócio, não é verdade? Faz você perder uma amizade, às vezes faz você perder um grande amor. Quantas pessoas? Eu vou ficar com essa mulher nervosa, não, eu vou cair fora. Né, o namorado, o noivo, né? Mas você não é, foi aquele dia que você estava irritada, ou você estava irritado, aquele dia, disse, puxa, eu não vou casar com esse cara é irritado, um dia ele pode pegar no meu pescoço, né? Foi um momento ali, mas você não perde a salvação, você se arrepende, às vezes até pede perdão. Só estou explicando isso, que o Moisés, ele era santo todos os dias da vida dele. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Pronto, seja santo, para Deus ser contigo todos os dias. Então você tem, lá no Salmo 93, deixa eu pegar aqui, o versículo 5. Quando eu pego aqui, que eu falo é o meu esboço, tá? Que é a colinha aqui, que colinha aqui pode ter. 93, o versículo é assim, muito fiéis são os teus testemunhos. Vamos lá, pessoal, a santidade convém à tua casa, Senhor, quando? Para sempre. Não é só nos momentos de adversidade que aí nos santificamos. Deus, eu não vou mais fumar, não vou mais beber, alguém diz. Deus, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Mas passou a tempestade e você sai da santidade. Não. A santidade é o instituto para vivermos, é o caminho santo que ele falou lá no início. Você não estará com Deus, porque o imundo não fica no caminho santo. Lembra do Uzias, quando ele ficou leproso, que ele ali é uma marca para nós, não é a lepra em si. É a separação de Deus, porque o leproso ele era separado da casa de Deus e a pessoa fica separada. Então ele está falando para nós. No Daniel é o profeta aqui na frente. Vamos ao capítulo 12, versículos 9 e 13, sobre a santidade. Daniel um pouco na frente. Daniel é o chamado quarto grande profeta. É o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel e o Daniel. O capítulo é o número 12. O versículo é o 9. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Versículo 13, o último, ele diz, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Então, o que ele está dizendo? Daniel tinha que continuar na missão dele até os últimos dias, somos nós também. Nós temos que continuar, tem que vigiar. Não é, por exemplo, envelheceu, continua sendo santo. Na velhice ainda darão frutos, frutos de santidade. Não tem esse negócio, o velho perdeu a cabeça, a velha perdeu o juízo. Não, não. Até o seu último dia seja uma pessoa sóbria, uma pessoa de comunhão com Deus. Mantenha a santidade. Para quê? Para você ver Deus. Para você ver Deus também nos seus últimos dias. Para você provar da existência de Deus nos seus últimos dias. Vamos para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 24. Esse é mais conhecido. Versículo 13. O Daniel, talvez você não leu muitas vezes. 24, versículo 13 é o versículo. Capítulo é 24. E ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas eu li o 13, mas se você leu o 12, você diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não olhe para os outros. Você vai ouvir, pastor fez, não estou seguindo o pastor, estou seguindo Jesus. Judas Iscariote foi um homem que expulsou demônios, orou pelos enfermos, foi usado por Deus, mas fez o que fez. Imagine quando alguém diz, sabe quem traiu o Senhor? O Judas. Ah, o Judas duvida. Eu estava doente, eu estava desenganado, o Judas orou por mim. Isso pode ter acontecido com você.
O homem que orou por você um dia que você ficou curado, depois traiu Jesus. Há um bom amante, praticou desonestidade, entrou com heresias depois, não tem que seguir o homem. O homem é apenas instrumento. Não estou fazendo alusão a ninguém, por favor. Estou dizendo para você não fazer isso, porque a iniquidade vai se multiplicar. Muita gente, você vê o mundo hoje, o que era escândalo, hoje não é mais. O que era normal, hoje é normal. Chegou o momento que nós somos anormais. Dentro da nossa normalidade, nós somos anormais para eles, porque não aceitamos a normalidade que o mundo quer impor, que o sistema nesse mundo quer impor. Que tem uma defesa, uma apologia todo dia na internet, todo dia na televisão, todos os dias você vê. Coisas que, como diziam os antigos, ficariam de cabelo em pé. Coisa séria, você vê aí fora, tremendo. É o que está se cumprindo. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não deixe o amor esfriar, irmão. Não deixe. Continue, não só sendo santo, mas praticando, firme na presença de Deus. Ele diz, mas aquele que pregar, perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente. Então virá o fim. Não sei o dia. Tem lugar que ainda não estão, mas hoje com a internet, o evangelho está entrando. De vez em quando nós ouvimos, nós aqui mesmo recebemos um testemunho, nós recebemos, você ouviu, o missionário recebeu um testemunho de um país chamado Quirguistão. Seja sincero, antes de ouvir aqui na igreja, você já tinha ouvido falar desse país? Quirguistão? Quem já tinha ouvido? Um outro já ouviu, mas não, aqui na igreja, antes daqui da igreja. Então, tudo bem, vi duas pessoas levantando a mão, tudo bem, mas Moreno não sabia. Mas por que eu falei? O evangelho está chegando lá. Lá naquele chamado, aquela cortina de ferro do passado, onde havia a cortina do comunismo, entrou lá. Ela pertencia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A maioria daquelas repúblicas viraram islâmica depois. A maioria virou islâmica depois. Mas nós estamos entrando lá. Vidas estão sendo salvas. Irmão, o fim vai chegar. Não sei se é nos nossos dias. Pode não ser. Os nossos crentes do passado esperavam no dia deles. Eu falei aqui para você, imagine quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Ih, Jesus está voltando. Não voltou, acabou a Primeira Guerra. Teve a Segunda Guerra Mundial. Agora Jesus está voltando. Pensa o crente de 40 lá. Sim, rapaz, eu falei, aí ó, agora nação contra nação está escrito aqui. E não voltou. Pode surgir a terceira. A terceira hoje é diferente, que as armas hoje de destruição é em massa. É diferente. É diferente, não é? Por mais que seja canhão, tudo aquilo, você viu que para acabar a guerra, o que os Estados Unidos fez lá, né? Fez o que fez lá, que foram milhares e milhares de mortes lá. Então, vamos manter a santidade, porque eu estou levando hoje você, não é apenas para ser curado, é para você ver o Senhor no final dos seus dias. Você tem a maior bênção do Evangelho, que é a salvação. Versículo final para terminar isso aqui. Hebreus, capítulo 3. Voltar no Isaías depois e terminar. Está terminando. Hebreus capítulo 3, versículo 14, ou 14, que também vale, né? Ele diz, porque nos tornamos participantes daquele que é santo, irmão. Pois de ser de santos, porque eu sou santo. Nós nos tornamos participantes, está dizendo aqui para nós, bem, é muito forte o que ele está falando conosco aqui. Ele fez você se tornar participante, e está dizendo, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até onde? Até o fim. Até o fim, igreja, até o fim. Então, um dia você aceitou Jesus para ele ser teu Senhor, teu Salvador, que ele seja até o final. Se você sentiu que entrou na imundície, peça perdão, Deus me limpa, me lava, deixou a mágoa entrar, o ódio entrar, a revolta entrar, o desejo de pecar, não fez algo que não deve de fazer, hoje é dia. Muito mais de ser curado é de garantir o seu lugar no céu. Aí ele vai dizer, se hoje, aí esse você conhece bastante, enquanto diz, se hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então, ouviu, não endureça o coração. Está dizendo para nós aqui, mantenha firme a sua confiança. Volta no Isaías e terminamos. Isaías 35, 8. Então, haverá ali um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. O povo que foi comprado pelo sangue de Jesus.
O povo que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas os caminhantes, até meus loucos, não errarão. Você vê isso aí, né? E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá aí, nem se achará, mas os remidos andarão por ele, aleluia. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso é para você, para nós. Então nós vamos orar agora. Eu queria que você se colocasse de pé, você abrisse o coração diante do Todo-Poderoso hoje. Deus vai descer uma unção como nunca no nosso meio, creia. Hoje é a 7ª semana da campanha da água. Mas antes de orar pelos milagres da cura divina, vamos orar pelo milagre da salvação. Se você ainda não tomou uma decisão, olha para mim. Eu sou ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério e quero te apresentar o reino de Deus. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno. Diga para ele, me salva, e ele vai te salvar. Você pode ter tido uma vida criminosa ou religiosa, vai ser nova criatura. Uma vida pacata ou imoral, vai ser nova criatura. Toma a decisão hoje. Você ainda não é batizado, diga, Jesus, eu vou me batizar. Todo sábado, depois do culto das 2 horas da tarde, tem aula do batismo. Todos os domingos, depois do culto das 11 horas, tem o batismo nas águas. Agora a decisão é agora. E você que já é de Jesus, vai dizer, Jesus, me limpa, não me deixe perder a salvação. Eu quero o caminho da santidade, fecha os olhos. Essa é uma oração personalíssima. É você e Deus, eu não posso fazer por você, eu não posso te representar. Você tem que querer, você tem que desejar. Pai, o Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. São homens e mulheres, jovens e moças que estão aqui neste lugar de oração. E estão diante da tua presença, Pai. E estão clamando, eu quero a vida eterna. Eu quero a salvação acima de qualquer outra coisa. Eu quero morar no céu, Senhor. Você tem que querer mesmo. E diga, Jesus, se você ainda não tomou essa adesão, tome agora. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você crê. E que ele venceu o inferno e a morte. E você que já tomou a decisão deve dizer, Jesus, não me deixe perder a vida eterna. Não me deixe perder a salvação, Jesus. Perdoe os meus erros. Perdoe as minhas falhas, onde eu errei, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente. Eu clamo pelo perdão, eu clamo pela tua misericórdia, me limpa. Eu quero o caminho da santidade. Obrigado, hein, Jesus. Obrigado, Senhor, o Senhor está concedendo a vida eterna para todos aqui. Tem pessoas pela TV, tem gente tomando a decisão agora e vai ligar e dizer assim, eu aceitei Jesus hoje. A bênção está chegando aí na sua casa. Ou está chegando no seu lar. Está chegando na sua vida agora. E coisas lindas vão acontecer. Senhor, confirma agora, meu Deus, com sinais e prodígios, a mensagem que foi pregada. Que essa pessoa precisa da santidade para entrar no céu. E Deus, quem está com dificuldade de andar, vai voltar a andar agora para a tua glória. Quem está com dificuldade para respirar, vai respirar bem, Deus. Quem está com dificuldade para levantar os braços, vai levantar os braços. Quem está, meu Deus, com qualquer doença, seja um câncer com metástase, o Senhor vai passar por esse corpo agora. E esse câncer vai desaparecer, a metástase também. Deus, o Senhor vai passar sobre o cardiopata, essa pessoa que está com uma insuficiência, está com uma fibrilação forte, Deus. O coração está batendo totalmente desregulado. Essa pessoa que está com uma arritmia severa. Deus, o Senhor virá agora de uma maneira especial sobre a pessoa com alergia, com micose, doença autoimune, psoríase, Deus, o que for. É hoje, agora, agora, agora. Levante as suas mãos, por favor, e diga, Senhor, unge as minhas mãos com o teu poder nesta 7ª semana da nossa campanha. Coloque a mão se tem doença, enfermidade. Se for lugar íntimo, coloque a mão no coração. E diga assim agora, unção de Deus, destrua o mal que está no meu corpo, pois eu creio na tua palavra, que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Meu corpo, fique curado.
em nome de Jesus. Deixa o pastor Jaime orar. Pai, eu uno a minha fé com a fé deles, invoco o teu poder, levanto a voz na autoridade, levanto a voz e digo agora em nome de Jesus. Cegueira vai embora, catarata vai embora, glaucoma vai embora, embaçamento, escuridão, embaralhamento das vistas, sai agora. Mal no canal auditivo, no ouvido interno, nos tímpanos, vai saindo agora o martelo onde estiver o mal, vai saindo a purgação que está nesse ouvido, o barulho, a labirintite, a tontura que essa pessoa está tendo, parece que ela está bêbada, sai agora, vai embora, problema cardíaco, problema respiratório, problema digestivo, em qualquer órgão vai saindo agora, ou no aparelho reprodutor, essa senhora que sofre de endometriose, de síndrome do ovário policístico, está com uma hemorragia, cessa a hemorragia agora, a cólica vai embora, é o inchaço na próstata desse homem, é uma torção testicular que impede até o homem de engravidar a mulher, sai agora, vai embora agora, o defeito na criança que nasceu com problema no testículo, receba a cura agora. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas, e eu digo, sai mal, vai embora. A má formação do útero que impede a mulher de engravidar, de reter o neném, está sendo desfeita agora. O poder está no nome de Jesus, a cura divina é para todos. Mal está nos braços, na coluna, nas pernas, é joelho, é tornozelo, é calcanhar, é planta dos pés, é ferida que não fecha, é a úlcera varicosa, é a feblite, é a erisipela, essa pessoa está queimando a perna dela, é má circulação, é perna que está inchada. Eu digo, saia, 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 que nós mandamos, nós determinamos, nós falamos agora no poder que é no nome de Jesus Cristo. É o mal que foi mandado por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, é um demônio que acompanha essa pessoa, é um espírito de enfermidade, é uma coisa mandada para acabar com esse homem, para acabar com essa mulher, para destruir essa vida. Ouça a minha ordem, ouça a nossa ordem, sai. É o tumor que apareceu, é o câncer que apareceu, é o fibroma que apareceu, é o mioma que apareceu, vai embora agora. Eu falo em nome de Jesus, problema emocional, chamado de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, enxaqueca crônica, aquele aperto no peito, aquele disparo no coração, aquele medo, aquele conflito na mente, aquela confusão na mente, vai embora, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Verdadeiramente Ele levou as nossas doenças, Ele levou as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Receba a sua cura, diga obrigado, Senhor. Receba a minha bênção, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, Jesus é bom, tá bom? Agora, não seja ingrato. Verifique aí o que Deus fez. Pastor Jaime, eu estava sentindo o que você falou, minha pele estava queimando, sentindo uma coceira no corpo. Parou, você dá o testemunho. Levante o braço quem não conseguia levantar o braço, levante a perna quem não conseguia levantar. Meu irmão, não vai ter timidez não, o povo da sempre da noite é conhecido como um povo mais acanhado, não. Todas as testemunhas, aquela moça aí chama-se Virgínia, ela anota todos os testemunhos. Nós tínhamos dezenas e dezenas, tanto de manhã como até no culto das 5 horas. Então eu quero ver agora, você vai deixar toda a timidez de lá, está repreendida toda a timidez, só quero a verdade. Levanta o braço, você que não mexia, levanta o seu braço, levanta a sua perna agora, vai. Você estava com uma cólica perto do local que estava com dor no peito, estava com cansaço, o que for, um peso no corpo, vai. Quem pode dizer que o mal saiu? Levante a mão em nome de Jesus. Vai lá pegar o testemunho, a sua direita ali, você pega, tá bom? Depois o outro vai ali. O branco. Dor na coluna, pastor Jaime. Dor na coluna. Quanto tempo? Começou ontem à noite. Hoje de manhã eu quase não consigo levantar. Trabalhei muito, até para respirar estava ruim. E agora? E agora eu senti que não tenho mais nada. Mais nada. Vai ter muita coisa acontecendo no amarelo. Peso no corpo e cansaço. Peso no corpo e cansaço. Você passou. E aí vai ser bem simples. Pega ali, vai pegar ali o saudade do Miranda. O Miranda subia, saía, subia e passava ali. Fala, irmã. Paz, pastor. Paz. Era opressão. Uma opressão. Isso, tem que contar, viu, pastor? Parece que eu estou preso, amarrado assim, que eu estou assim, ó, engessado, né? De pensar aquele peso de cima. O verde lá atrás. Eu estava com muita dor na minha perna quando eu saí do serviço. Não estava nem aguentando subir a escada ali do metrô. Mas graças a Deus... Está mexendo aí agora? Tá boa, graças a Deus. Irmãozinho, tem mais que todo mundo tem que contar agora. Vai hoje, deixa toda a timidez. Pastor, o peso saiu de cima de mim, aquele aperto saiu. Quem foi mais em nome de Jesus? Vai lá. Não deixe de contar, você tem que contar.
Não pode ser diferente das outras reuniões, não. Tem que ser nessa também, em nome de Jesus. Vai lá, está todo mundo me olhando aí, o que é? Você não veio aqui só para olhar para mim? Não. Começa a fazer o movimento, apertar o local que está com dor, olhar assim, você está com problema na visão, o ouvido, vai lá. Deus está operando, em nome de Jesus. Quem foi mais? Vai em nome do Senhor Jesus. Vai lá. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente Ele é maravilhoso, tem todo. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Bíblia está escrito que é somente Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é poderoso. Veja aí agora, segurei para melhorar aqui a altura da voz. Quando eu começo a falar com som, minha voz, o som sobe. Não, minha voz tem que subir também. Pessoal, hoje eu vou ficar com você até meia-noite. Você está maluco? Você está maluco, pastor Jair? Não, 9 horas. Não, eu quero agora pegar testemunho, não deixe de dar, não. Quem foi mais, em nome de Jesus? Aqui. Muita queimação e passou. Passou, graças a Deus. Isso aí é coisa simples, mas tem que contar todo mundo. Eu quero que hoje você conte. Eu quero que você não perca para o pessoal da tarde e da manhã. De manhã e de tarde eu fiz a marcha, eu só não estou fazendo mais. Mas você melhorou o pé aí, pastor, estou caminhando melhor, estou pisando, que nem o irmão, para subir a escada do metrô eu não conseguia. E agora está dobrando a perna. Então você bate o pé aí. Foi o que aqui? Dor de cabeça aqui na região da fonte. Isso, tem que contar. Quem foi mais em nome de Jesus? Vá lá que é a sua hora com Deus. É o seu momento. Agora, se você tem uma bênção das 7 semanas do conta, você levanta e conta também, tá bom? Que eu estou pegando. Pastor, não foi hoje não. Mas aconteceu isso comigo. Você conta em nome de Jesus. Aqui na frente, aqui, o Joaquim. Fala aqui. Já veio, já, desse lado aqui, o David Badilson. Fui liberta do cigarro, pastor. Há 55 anos que eu fumava e nessa campanha Deus me libertou. 55 anos do cigarro. Olha aí, pessoal. Tem mais gente, coisa bonita, forte. Quase a minha idade que ela fumava. 55 anos, hein? Vai lá, o amarelo. Pastor, essa semana aí eu andei fazendo a campanha do copo com água, aí o meu filho estava com coceira, aí eu fui passando, estava meio avermelhado e agora ele já estava curado já ficou bom já. Isso aí, pessoal, tem que contar em nome de Jesus. Às vezes até a criança com piolho coloca lá, não vê? Você está rindo de quê? Você nunca pegou piolho? Quero ver quem vai ficar comigo agora. Quem já pegou piolho aí? Quem já pegou piolho aí? Eu não peguei só quando era criança. Quando eu era pinguço, cachaceiro, eu peguei também, irmão. Quando eu sofri o acidente em 78, morreram 2 amigos. Foi coisa séria. Eu sofri um acidente. Aí o meu cabelo ficou cheio de terra, de areia, né? Porque eu fui rolando assim no asfalto, caí no canteiro lá. E foi um acidente muito sério. Eles passam até ali para você, mostrando ali, até eu guardei aquilo ali, do acidente. O outro jornal fala assim, motorista embriagado mata e fere na Avenida Brasil. Tem até meu nome aqui, você vai ver, não sei se dá para focalizar bem. Olha quantos anos eu tinha, olha lá. Olha a vítima lá. Faleceu no lugar, a terceira vítima foi quem? Jaime de Amorim. Quantos anos eu tinha? 19 anos, para 67 agora, hein? Você vê, foi em 78 isso aqui. Mas o que eu ia falar, que eu fiquei com a cabeça cheia de terra. Aí não tinha aquele pente de tirar piolho? Quando eu passei, veio terra, veio tanto piolho, irmão. Era pingoso, bêbado, aquele negócio e tal. Né? E Deus libertou. Eu estou falando isso porque foi para alguém aí, hein? Pastor, já minha criança está lá, pega a água e joga na cabeça da criança, irmão. Vai lá, fala ali. Meu cabelo parou de cair. Cabelo parou de cair, aleluia, glória a Deus. Não foi piolho, mas foi piolho, cabelo acabou de cair. Meu irmão, amarelo. Boa noite, pastor. Eu estou fazendo tratamento, eu tenho psoríase, fui diagnosticada em 2018. E eu comecei a fazer o tratamento, nada acontecia. Usei tudo de antibiótico, pomada, e nada ia. E eu falei, Jesus, eu estou há muito tempo aqui na igreja, eu vou buscar com fé. Estou há 7 semanas utilizando a água, lavando as regiões onde está afetada. E quando foi, está com 1 semana que começou a sumir e eu parei a coceira. Que bom. Psoríase, pessoal, autoimune. Vai lá. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo
Quem foi mais? Aí, fale. Depois Então, várias semanas, vários dias, eu estava sentindo falta de ar, né? Aí Jesus me ajudou, que acabou, eliminou a falta de ar. Na cidade de Naim, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto. Então, por quê? Isso tem poder, está escrito que é somente. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.